Mulher, hoje eu quero te ensinar como que o consumo de proteínas pode auxiliar no teu processo de emagrecimento. Por que é tão importante a gente falar sobre isso? Porque muitas mulheres consomem muito menos proteína do que precisam e isso acaba dificultando o processo de emagrecimento e vocês nem imaginam. Muitas vezes, quando a gente pensa no processo de emagrecimento, vocês pensam só em sair cortando tudo. E nisso que vocês saem cortando tudo, o macronutriente que às vezes vocês cortam é quem? O carboidrato. E aí vocês até acabam, na falta do carboidrato, consumindo um pouco mais de proteína. Mas isso não é feito da forma correta, isso não é feito numa proporção correta. Então, a grande realidade que eu acompanho no dia a dia são mulheres que consomem muito menos proteína do que precisam. Então, eu quero que hoje isso fique claro para vocês. Será que eu estou consumindo a quantidade de proteína que eu preciso para ajudar no meu processo de emagrecimento? Então, a primeira coisa que eu preciso que você entenda: o cálculo de proteína, a quantidade de proteína que você precisa consumir no dia, ela é feito por quilo de peso. Então, o mínimo de proteína que você precisa consumir no seu dia vai de 0,8 a 1 grama por quilo de peso. Ou seja, se você pesa hoje aí 80 quilos, você precisa consumir pelo menos, né, de 0,8 a 1. Vamos arredondar para 1 para ficar mais fácil o entendimento. Você precisa consumir pelo menos 80 gramas de proteína no seu dia, ao longo de todas as suas refeições. Lari, mas como que eu vou conseguir entender o que isso significa? Um ovo, uma fatia de queijo, por exemplo, tem em média 6 gramas de proteína. Então, vamos supor que você faz ali 4 refeições no seu dia: café, almoço, lanche e jantar. Se você come nesse café da manhã um pão com ovo, fazendo um ovo, e vamos supor que à tarde você vai comer ali um queijo, vai consumir um pote de iogurte, um potinho de iogurte natural também tem mais ou menos a mesma quantidade de proteína de uma fatia de 30 gramas de queijo, que gira em torno de 6 a 8 gramas de proteína. Pensa comigo, se um ovo no café te dá 7 gramas de proteína, um iogurte de tarde te dá 7, você somou 14. Eu falei que você precisa de 80. Somou 14, ainda falta o quê? 64 gramas de proteína. Se você jantar, almoçar e jantar, um filé de frango de 100 gramas, por exemplo, tem 30 gramas de proteína. Se eu somo 30 e 30, isso dá o quê? 60. Ou seja, 60 com 14, 74. Não chegou nos 80 mínimo que você precisava. Então, é muito comum que as mulheres tenham um consumo de proteína muitas vezes menor do que esses 100 gramas no almoço. No jantar, muitas vezes, não chega a 100 gramas. Por quê? Porque muitas de vocês lancham, não jantam. E aí, quando você troca o teu jantar por um lanche, o que você faz? Você consome uma fatia de queijo, igual o lanche da tarde, por exemplo. Então, mulher, pode ser que o teu consumo de proteína hoje esteja muito menor do que o que você realmente precisa. E esse consumo de proteína muito baixo, ele pode ter algumas consequências. Essas consequências, elas afetam o teu emagrecimento. Primeira consequência de um consumo proteico muito baixo: você pode fazer deficiências nutricionais por consumir pouca proteína. Quer ver uma deficiência nutricional que é muito comum? Deficiência de vitamina B12. Se essa B12 estiver baixa, isso vai afetar a sua memória, isso vai afetar a velocidade de raciocínio. Se essa B12 estiver baixa, isso vai fazer com que você vá ficando mais lenta, mais devagar. Além da deficiência de B12, esse baixo consumo de proteína faz com que você possa ter também uma deficiência de ferritina. A ferritina é a proteína que transporta o ferro. Então, muitas vezes você pode ainda não estar anêmica, mas essa ferritina baixa já vai te dar os mesmos sintomas de uma anemia. Muito cansaço, aquela fadiga. Aí eu te pergunto, como que você está querendo emagrecer e você vai conseguir emagrecer se você estiver muito cansada, sem disposição para nada,
sem energia para cozinhar, sem disposição para poder se exercitar, isso vai se tornar muito difícil, não vai? Com certeza vai. Então, se você consome pouca proteína e começa a fazer deficiência nutricional, isso vai afetando tua disposição, o teu rendimento, e cada vez mais você vai ficando mais desanimada, mais prostrada, tornando esse processo de emagrecimento ainda mais difícil. Então, vocês, mulheres, precisam se conscientizar. Será que a quantidade de proteína hoje que eu estou consumindo está dificultando o meu emagrecimento? Será que eu estou consumindo, em cima do que a Lari está dizendo, será que eu estou consumindo muito menos proteína do que eu preciso? Será que eu vivo anêmica e essa minha anemia é por conta de um consumo proteico muito pequeno? E aí não adianta você ficar se entupindo de suplementação de ferro se você não corrige esse consumo na tua alimentação. Então, é fundamental que a gente comece a entender e questionar o que está acontecendo com o nosso corpo. Nossa, eu vivo com anemia, mas por quê? Nossa, eu vivo cansada, indisposta. Por quê? Nossa, o meu cabelo cai muito, a minha unha quebra muito. Por quê? Tudo isso tem um motivo. E o motivo, muitas vezes, é um consumo proteico muito pequeno. Então, consumo de proteína baixa pode fazer com que você tenha deficiência de ferritina, deficiência de vitamina B12. Um consumo de proteína muito pequeno, mulher, vai mexer, sabe com o quê? Que tanto te incomoda? Com a tua flacidez. Sabe aquele emagrecimento que você fala assim: nossa, eu emagreci, mas eu fiquei muito flácida, minha pele tá uma gelatina, eu tô molenga. O baixo consumo de proteína, ele piora muito a tua flacidez. Se você emagrece da forma errada, cortando um monte de carboidrato, tirando todo o carboidrato da tua alimentação, o seu corpo passa a usar a proteína como fonte de energia. Então, a proteína, ela tem uma função estrutural. A proteína, ela tem a função o quê? De cabelo, ajudar no crescimento do teu cabelo, ajudar no crescimento e fortalecimento das suas unhas, deixar a tua pele rígida, ajudar no ganho de massa magra. Se o teu consumo proteico está muito pequeno, muito difícil você conseguir ganhar massa magra, mesmo se exercitando muito. Muito difícil ter um cabelo saudável que não vive caindo, quebrando, muito difícil ter uma unha saudável, muito difícil ter energia e disposição. Então, mulher, se você tem sentido todos esses sintomas, unha quebradiça, queda de cabelo, a pele muito molenga, né, tá muito flácida, isso tudo pode ser reflexo de um consumo de proteína muito pequeno. Com relação à massa magra, quanto mais massa magra você tem, mais acelerado é o seu metabolismo. Por isso que a gente fala que a musculação é tão importante para o emagrecimento, porque a musculação vai ajudar no ganho de massa magra. E quanto mais massa você tiver, mais fácil é emagrecer, porque mais fácil fica desse metabolismo queimar gordura. Então, a proteína é fundamental no processo de emagrecimento. É fundamental para te dar mais energia e disposição. É fundamental na rigidez da tua pele. E fundamental, sabe no quê? Na tua saciedade. Então, essa história de que para emagrecer você precisa passar fome, isso muitas vezes é reflexo de alguém que está tentando emagrecer da forma errada. Se você tem a cultura de que para emagrecer tem que passar fome, eu lamento te informar, você tem passado fome e você está tentando emagrecer da forma errada. É por isso que você vive refém do efeito sanfona. É por isso que você emagrece um pouquinho e daqui a pouco engorda tudo de novo. Porque você está fazendo da forma errada. Então, proteína, a proteína sacia. A proteína te dá muita saciedade. Então, quando você passa a comer a proteína na quantidade que você precisa, você fica satisfeita por muito mais tempo. Não tem aquela coisa que você diz assim, ó, nossa, comi 2 pães e ainda estou com fome. Meu Deus, comi 8 biscoitos, creme crackers e ainda estou com fome. Você está com fome porque você está comendo muito carboidrato e o consumo de proteína está lá embaixo. Você vai comer à noite, você lancha pão com queijo. Cadê o consumo de proteína? Pequenininho. Você pode até não querer jantar à noite, mas esse lanche tem que ter um bom aporte proteico. Para quê? Para te dar saciedade, para te dar nutriente de forma adequada.
Então, estão entendendo a importância que a proteína tem no teu emagrecimento? A importância que a proteína tem na tua saciedade, no controle do comer excessivo? A importância que a proteína tem no ganho de massa magra? A importância que essa proteína vai ter na tua disposição? Aí, às vezes, você fica só tampando o buraco, só tapando o sol com a peneira. Você vai lá, aí você está muito cansada. Aí você compra um suplemento para poder te dar energia porque você está cansada. Você vai lá, tá tendo queda de cabelo, unha quebrando. Você vai lá e compra um suplemento para o cabelo que está quebrando, para a unha que está caindo, não é verdade? E a verdade é que muitas vezes você não foca em cuidar do problema, da causa, onde tudo começou. Por que, que tudo começou? Há quanto tempo o meu cabelo está caindo? Há quanto tempo a minha unha está quebrando? Há quanto tempo eu estou me sentindo muito cansada? Essa proteína é peça-chave. A proteína é peça-chave no teu emagrecimento. A proteína é peça-chave para que você consiga emagrecer mantendo ou ganhando massa magra, principalmente se você estiver se exercitando. A proteína é peça-chave na tua saciedade. Aquele pão francês que você ama, quando você coloca um ovo, que é uma proteína dentro do pão, ao invés de comer 2 pães francês, você consegue comer tranquilamente um só. Por quê? Porque você botou o ovo dentro, você colocou uma quantidade de ovo maior, você colocou mais proteína, você fez uma pastinha à noite de frango, de atum, você não comeu só pão com queijo, você botou um aporte proteico maior, você fez um sanduíche com frango, você fez um sanduíche com salada. Então, a composição, mulher, da tua refeição, ela é fundamental para o teu processo. Então, não tem essa história de que o alimento X é permitido, o Y é proibido. E esquece essa história. Nenhum alimento te engorda, te emagrece sozinho. O mais importante é a combinação que você vai fazer entre esses alimentos. Ao invés de comer vários pães, vários biscoitos, coloca proteína junto. Por quê? Porque a proteína sacia, porque a proteína vai te segurar melhor, te dando mais saciedade, você vai conseguir comer menos. E se você come menos carboidrato, fica fácil de não acumular tanta gordura. Então, olha aí como uma coisa vai puxando a outra. Então, mulher, eu quero que você saia daqui com essa consciência do quanto é importante ter a proteína de forma adequada no teu processo de emagrecimento. Então, se você faz 4 refeições no dia, vamos distribuir o teu consumo proteico dentre essas 4 refeições. Lari, faço 3 refeições, não consigo comer mais. Você tem 3 refeições para poder, vamos usar de novo o exemplo dos 80 quilos, você tem 3 refeições para poder dividir 80 gramas de proteína, porque não é 1 grama por quilo de peso. Então, você vai ter 80 gramas de proteína para poder dividir ao longo do teu dia. Isso vai dar praticamente, se eu considero aí, né, 100, 100, 100. 100 gramas de proteína no almoço, tem 30, vamos supor, né? 100 gramas de proteína no jantar, 60. Quanto falta? 20. Então, nesse lanche da tarde, talvez que você faça café, almoço, jantar, ou café, almoço, lanche da noite. Nesse café ou nesse lanche, eu vou ter que dar um aporte proteico maior. Eu vou precisar colocar 2 ovos, uma fatia de queijo, eu vou precisar colocar ali uma pastinha de atum, de frango dentro do sanduíche, eu vou fazer uma crepioca, eu vou rechear ela com uma proteína. Então, vocês estão vendo que as possibilidades elas são infinitas, mas eu preciso entender o que está acontecendo com o meu corpo. Eu preciso entender se tem alguma deficiência nutricional a ser corrigida, por que, que essa deficiência nutricional existe, né? Eu tenho anemia sempre. Por que, que você tem anemia sempre? Será que é porque seu intestino é preso? Será que é porque você consome pouca proteína animal? Será que é porque você, né, o intestino está preso porque você tem uma desbiose? Qual é o motivo disso? Por que isso está acontecendo? Então, entender o motivo do problema é fundamental para a gente corrigir o problema. Uma dica que eu gosto sempre de dar é: comprem uma balança de pesar alimentos. Nossa, mas eu tenho que ficar pesando tudo loucamente? Não, não precisa pesar tudo loucamente, mas você precisa entender. Quando você diz que você vai comer o bifinho do tamanho da palma da sua mão, isso é bobagem. Por quê? Porque a palma da sua mão pode ser um bife grosso,
pode ser um bife muito fino. Então, não dá para olhar só a palma da mão e te dizer que você está comendo a quantidade que você precisa ou não. É preciso mais. É preciso eu avaliar melhor. E o melhor vem com um quantitativo. O melhor vem com a pesagem na balança. Se a gente pesa na balança, a gente consegue perceber. Nossa, olha, estou consumindo 100 gramas. Lari, não consigo consumir 100 gramas. Já aconteceu várias vezes, várias mulheres falaram isso para mim. Não consigo consumir 100 gramas, eu só consigo consumir 70. Se você não consegue consumir a quantidade toda que precisa, o que eu preciso fazer? Ajustar essa quantidade de proteína em outra refeição. Às vezes você não tem o hábito de fazer uma ceia, mas você janta e fica naquela coisa que comeria mais uma coisinha. Então, talvez é um momento que eu vou te dizer: não vamos colocar no café, não, mas vamos concentrar mais essa proteína à noite, vamos colocar ela aqui, né, à noite, depois do jantar, vamos fazer um whey aqui depois do jantar, vamos fazer uma vitamina, e aí eu coloco mais proteína aqui depois do jantar. O que dá para fazer? Isso é importante, que vocês também adquiram essa autonomia do o que eu tenho em casa, como que eu torno isso daqui melhor, o que dá para fazer dentro disso aqui. Porque senão vocês estão sempre apagando incêndio, sem criatividade de como fazer dar certo, e fica por isso mesmo. É pão com queijo no café, é um pratinho de comida no almoço, às vezes até razoável, à noite está você de novo no pãozinho com queijo. Gente, tem tanta variedade, tem tanta opção, tanta coisa gostosa, por que a gente tem que ficar comendo só as mesmas coisas em quantidades que estão insuficientes? Então, eu quero que vocês saiam daqui hoje com essa clareza de, olha, eu preciso comer mais proteína para o meu processo de emagrecimento. E quando eu falo aqui em comer mais proteína, gente, isso não quer dizer se entupir de carne vermelha, não. A carne vermelha, ela é a proteína animal que a gente tem, que é mais inflamatória. Eu estou falando da proteína de uma forma geral. Carne, frango, peixe, ovos, proteína animal. Tem também a proteína vegetal, feijão, lentilha, ervilha, grão de bico. Então, isso tudo são fontes de proteína. Só que as fontes de proteína que a gente chama assim, que são ferro M, né? Proteína animal, que tem ferro M, carne, frango, peixe, tem mais concentração ali do que a proteína vegetal. Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma anemia, é mais fácil você ter uma anemia se você é um vegetariano, porque essa fonte de ferro é vegetal, do que se você tiver um bom consumo de proteína animal. Mas também é algo que é super possível ser vegano, ser vegetariano e não ter anemia. Tudo, gente, são ajustes. Tudo são quantidades. Se você é vegano, vegetariano, tem um grande consumo de leguminosa, que é a família do feijão, você pode ter seus exames maravilhosos. Não tem deficiência de B12, não tem deficiência de ferritina. Por quê? Porque o seu consumo é suficiente. Então, a grande questão hoje é conscientizar vocês. Será que o meu consumo proteico ele está suficiente? Primeira pergunta. Será? Você acha que o seu consumo proteico está suficiente? Segunda pergunta. Não acho que o meu consumo de proteína está suficiente. O que eu faço? Vamos tentar corrigir essa quantidade. Vamos comprar a balança e tentar fazer pelo menos ali uma gramatura básica. Vamos pegar o teu peso e entender que, tipo, não, eu peso 100 quilos. Então, o seu consumo de proteína vai ser maior do que o de alguém que pesa 80. Mas quando eu digo que o consumo vai ser maior, não é para uma churrascaria comer loucamente e dizer, a Lari que falou que eu tinha que comer mais proteína. Não. É equilibrar no dia a dia. É equilibrar ao longo das tuas refeições. É colocar um pouco mais, é esquecer que a proteína é do tamanho da palma da mão e é pesar essa proteína para poder entender uma média de quantos gramas tem naquela pesagem de proteína. Então, isso faz toda a diferença no processo de emagrecimento, mulher. Dar mais atenção para o consumo de proteína vai te ajudar muito a emagrecer, porque muitas vezes você vai entupindo o seu prato com outras coisas, arroz, feijão, farofa, batata, e bota isso aqui de legume, isso aqui de proteína. Não, meu prato está completo. Completo do quê? O prato tem que estar completo, tem que estar equilibrado. Tem que estar com volume equilibrado, né? Dos macronutrientes de carboidrato, de legume, tem que estar equilibrado. Então, se não tem equilíbrio, já era.
Se não tem equilíbrio, você vai ficando com pouca proteína, muito carboidrato, vai engordando cada vez mais, fazendo deficiência nutricional, ficando cada vez mais cansada. E olha a bola de neve crescendo. Então, tenham isso em mente. Vou tomar café? Quem é a proteína do meu café da manhã? Carne, frango. Vou fazer uma pastinha de frango, vou botar no sanduíche. Vou fazer uma pastinha de frango, vou botar no biscoito de arroz. Vou fazer uma pastinha de atum. Nossa, Lari, não consigo comer essas coisas no café da manhã. Tudo bem, joga essas coisas para de tarde, então. Come elas à tarde. Nossa, e na hora do meu almoço? Na hora do seu almoço, você vai tentar fazer pelo menos essa conta. Pesa pelo menos 100 gramas de proteína, porque ali tem mais ou menos 30 de proteína. Cuidado para vocês não fazerem confusão, achando que em 100 gramas de proteína tem 100 gramas de proteína. Então, 100 gramas de frango não tem 100 gramas de proteína. 100 gramas de frango tem aproximadamente 30 gramas de proteína, entenderam agora? Que eu vejo que muita gente se confunde nisso também. Não tem. 100 gramas de frango, 20 e poucos gramas, 30 gramas ali, né? De proteína. Se eu como 100 no almoço, se eu como 100 no jantar, eu somei 60. E tenho mais 2 refeições para poder dividir o restante. Então, exemplo, vocês muitas vezes no fim de semana querem comer alguma coisa diferente. Aí quando vê, vai para onde? Para o barzinho. Aí no barzinho pede o quê? Pastelzinho, bolinho, batata frita. Aí a primeira pergunta que eu faço é: cadê a proteína? É pizza. Vai no restaurante, opta por uma fonte de proteína. Mesmo que seja uma proteína frita, mas pelo menos é proteína, vai te dar mais saciedade, vai te ajudar melhor nos teus exames. Então, eu vou no barzinho, eu vou comer uma isca de carne, uma isca de frango, eu vou comer uma carne assada, eu vou comer um croquete, que pelo menos vai ter ali um quibe, né? Que vai ter mais proteína do que determinadas opções. Então, sempre pensem nisso. Eu preciso da proteína para ajudar no meu processo de emagrecimento. E caramba, será que eu estou consumindo o que eu preciso? É a primeira pergunta que vocês têm que fazer. Depois que vocês fizerem essa primeira pergunta, será que eu estou consumindo o que eu preciso? Façam as seguintes perguntas: será que isso aqui que eu estou consumindo está sendo o suficiente para o meu corpo? Porque não adianta ser para o corpo da vizinha que tem, sei lá, 50 quilos. Você tem 80. A necessidade proteica da vizinha é menor que a sua. Então não adianta, muitas vezes a mulher entra nessa de ficar se comparando, de ficar comparando os corpos. Não fica se comparando. Você precisa ajustar a sua rotina alimentar, a sua alimentação. É isso que você precisa fazer. Então, arrumar o consumo proteico é sobre olhar. Primeira coisa que vocês têm que pensar: quantas refeições ao dia eu vou fazer? Vou fazer 3. Beleza, eu tenho esse número de refeições para distribuir para todo o meu dia. Depois que eu fizer essa distribuição, vou comer 4 refeições. Então, vou botar um pouquinho no café, vou botar um pouquinho no almoço, um pouquinho no lanche, um pouquinho no jantar. Ok. Eu vou fazer 3. Um pouquinho no almoço, um pouquinho no lanche, um pouquinho no jantar. Tudo bem. Você vai fazer o que ficar mais confortável para você. Mas o que você precisa fazer é corrigir essas quantidades. Porque é isso. São muitas mulheres que eu acompanho que chegam para mim, mulheres que começaram no MCI mortas, cansadas, fadigadas, e muitas vezes nem precisaram de suplementação. A gente corrigiu o consumo proteico e ela melhorou a energia, ela melhorou a disposição, ela melhorou o controle do comer excessivo. Então, olhe como isso faz diferença, gente. Olha como quando está com energia e disposição, você tem ânimo para fazer sua comida, para organizar sua refeição. Senão você está sempre assim, ó. Ai, ó céus, ó vida, não consigo, não faço. Claro que você não faz, você não tem energia, você não tem disposição. É claro que você não consegue fazer. E aí a culpa não é sua, não é você que é procrastinadora, é você que está cheia de deficiência nutricional, é você que está com raciocínio lento porque a B12 está baixa. É você que está aí com o cabelo caindo, com a unha quebrando, se entupindo de suplemento que não está resolvendo. Tem que focar em cuidar da causa. Tem que focar em corrigir a causa. E aí, quando você corrige isso, tudo flui. Então, vamos pensar aqui numa composição
uma composição de refeições com bom aporte proteico? Eu falei para vocês que além da proteína animal, a gente também tem a proteína vegetal, que é a família do feijão. Então, olha a importância de, junto à proteína animal, você consumir mais feijão na tua rotina. Se você faz 4 refeições, aí no teu café da manhã você consome um pãozinho com ovo e uma fatia de queijo. Aí chegou no teu almoço, um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, uma proteína, 100 gramas de frango, por exemplo, legumes à vontade, metade do teu prato lá de legumes. Ficou saciada, porque tinha legumes, porque a proteína estava numa boa quantidade, o arroz e o feijão estavam em quantidades menores, mas isso não vai te deixar com fome. Chegou no lanche da tarde, de manhã você comeu uma fatia de queijo e um ovo. Aqui de tarde você vai tomar um iogurte com uma frutinha, uma fibra, né? Um iogurte com uma banana e uma aveia, enfim. Chegou de noite, Lari, não janto, eu lanche. Beleza. Vai comer um pão árabe, bota uma rúcula, bota um frango desfiado, bota um frango grelhado, bota uma fatia ali da tua carne que você vai comer. Faz um omelete, né? 2 ovos, bastante vegetal. O problema, mulher, é você ficar comendo pãozinho com manteiga, pãozinho com queijo, um biscoitinho com manteiga, uma torradinha. Cadê a proteína? Tá muito pequena. Aí quando come ovo é um ovo só, como se fosse jantar, né? Um ovo só de proteína como jantar é muito pouco. Então é por isso que a longo prazo você vai ficando com dificuldade de emagrecer, tá com o corpo flácido, tá sem massa magra, tá com metabolismo lento, porque quanto mais massa magra, mais acelerado é o teu metabolismo. Então, mulher, fica muito difícil realmente emagrecer enquanto a quantidade proteica não estiver bem ajustada. Você viu que não tem mistério em tudo que eu te falei aqui para você ajustar a tua rotina? Compra uma balancinha de pesar alimentos. Faz o cálculo para ver quanto de proteína você precisa por quilo de peso, que é o cálculo mínimo, pelo menos, né? 1 grama por quilo de peso. Avalie se você não tem esses sintomas que eu falei, o cansaço extremo, a queda de cabelo, a unha quebradiça, a flacidez, né? E começa a perceber, nossa, eu me identifico com todos esses sintomas. Além disso, eu sou a pessoa do pão com queijo. Opa, preciso mexer na minha rotina, preciso mexer na minha alimentação, preciso dar um jeito de aumentar o meu consumo proteico, preciso entender o que está faltando aqui. Onde é que está faltando proteína no teu dia? É no lanche da tarde que você pula? Que você acha que pula, mas você fica beliscando à tarde, e aí você diz que não comeu nada, mas comeu porque você estava beliscando? Falta proteína no café da manhã, que você come qualquer coisa porque está sempre atrasado em cima da hora e vai embora? Olha como esse consumo de proteína deve estar baixo. É algo, gente, sem brincadeira. Acho que 80% das mulheres chegam até mim com um consumo de proteína muito inferior ao que precisam. E como a vida de vocês muda depois que a gente corrige isso. Então, eu estou aqui te falando uma estratégia que você não precisa, para adquirir essa estratégia, abrir mão. Eu não estou pedindo para você cortar nada para o teu emagrecimento. Eu estou falando que você precisa incluir. Então, eu quero que você saia daqui também com esse entendimento que é muito mais sobre inclusão, processo de emagrecimento, do que sobre tirar. Proteína é fonte de aminoácido. Proteína é importante para os teus neurônios, para os teus neurotransmissores, para que você tenha um raciocínio rápido, para que você consiga ser produtiva, para que você consiga, né, cuidar da tua família, cuidar de todo mundo, dos teus filhos. Então, eu estou falando para você incluir mais. E a verdade é que quando você inclui mais proteína, você consegue tranquilamente controlar o excesso de carboidrato. Você consegue beliscar menos. Você consegue controlar melhor aquele comer emocional, aquela coisa que toda hora está beliscando uma coisinha. Por quê? Porque a proteína te dá saciedade. Então você consegue parar de ficar beliscando. Quando você coloca ao longo de todas as refeições do seu dia uma quantidade maior de proteína, você vai ver que você vai parar de ficar beliscando. Você não tem mais aquela necessidade louca de terminar de almoçar e correr para pegar um doce, porque isso não é só vontade de comer doce. Isso é espaço. Sobrou espaço. Você comeu menos comida do que precisava, ficou um buraquinho ali. E nesse buraquinho você enfia qualquer besteirinha que vai te dar muito mais caloria do que se você comesse um pouco mais de proteína.
Então, essa é só uma questão cultural. A mulher se habituou a comer menos proteína do que precisa, e eu estou aqui te dizendo que quando você conseguir colocar mais proteína na tua rotina, isso vai te ajudar a emagrecer com mais facilidade. Então, faz o teste, mulher. Corre para fazer o teste e me conta. Faz 3, faz 4 refeições, pega essas refeições, coloca proteína em todas elas e você vai ver como que isso vai ajudar o teu emagrecimento. Você vai começar a ter ganho de massa, você vai começar a ficar menos flácida, o teu cabelo vai parar de ficar caindo, a tua unha vai parar de ficar quebrando, você vai ter mais energia para conseguir lidar com o teu processo de emagrecimento, você vai ter mais energia para conseguir se exercitar, você vai controlar o comer emocional, você vai controlar os beliscos e o emagrecimento vai vir sem sombra de dúvidas. É isso que você precisa, mulher, para ajudar no teu emagrecimento definitivo. Ajustar o aporte proteico da tua alimentação. Então, vamos lá? Proteína para dentro? Quero todas vocês ajustando esse consumo proteico e eu não tenho dúvida que isso vai fazer uma diferença enorme no seu processo de emagrecimento.